A Polícia Federal, ao longo do seu relatório, usa o advérbio, e advérbio de dúvida, possivelmente por 96 vezes. Quer dizer, você não pode formular uma acusação, uma imputação dessa gravidade com tantas elucubrações, com tantos possivelmente. Paulo, o senhor diz, a sua tese é de que houve mera cogitação. A denúncia é de que houve o início da execução. Quando você tem um ato que inicia a execução, aí tem crime, aí tem tentativa. Quando o Bolsonaro se reúne com ministros militares, é exibido na tela vários considerandos, entre eles, e que ninguém desmentiu, de que a Justiça Eleitoral violou o princípio da moralidade, e aí depois teria as consequências, isso não é um ato de execução, ou seja, uma reunião do presidente com comandantes militares para sondar sobre essas iniciativas, já não sai do campo da cogitação e entra no plano concreto da tentativa de golpe de Estado? Sua pergunta é muito pertinente, Otávio. Eu tenho insistido nisso. Eu vou partir, não vou entrar nem nos pormenores do que seria o que foi projetado na tela, as condições, etc., porque para responder satisfatoriamente as perguntas eu não preciso nem descer nesse detalhe. Como eu disse para vocês, os crimes contra o Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, etc., todos eles são chamados crimes de forma vinculada, ou seja, eles só podem ser cometidos mediante violência ou grave ameaça. E essa dicção existe em todos esses crimes. Se você não tem um início de um ato violento, não começa um ato violento, você não tem início de execução. Mas antes, dá uma olhada nessa tela aqui, olha só o quanto a gente faturou com apenas uma notícia que a gente destacou. Se você quiser entender como fazer isso, né, ganhar dinheiro destacando as notícias aqui, repercutindo na internet, pode ser do Pablo Marçal, do seu time do coração, da seleção brasileira, fofoca, o que for, link na descrição. Você ficará um ou dois passos atrás, ou no ato preparatório ou na cogitação, que são impuníveis. E é importante, até aproveitando o gancho dessa sua pergunta, Guedes, é importante a gente perceber o seguinte, é fundamental a existência da exigência de que o ato seja violento ou decorrente de grave ameaça. Se você subtrair da redação desses artigos esta exigência, você vai ter simplesmente um artigo que vai dizer assim, tentar derrubar o Estado Democrático de Direito, atentar contra as instituições. Aí você vai ter um tipo penal perigosíssimo, historicamente e politicamente muito perigoso. Por quê? De tão aberto, por não definir o que seria uma conduta minimamente atentatória ao Estado Democrático de Direito, você vai poder colocar debaixo desse tipo penal qualquer coisa. Você vai poder, por exemplo, dizer que quem estava na rua protestando pelo impeachment da presidente Dilma ou do presidente Collor estaria atentando contra o Estado Democrático de Direito, ainda que fazendo isso pacificamente. Então é fundamental respeitar essa exigência. Senão, a norma penal vai acabar virando uma arma política. Ok, então onde está a violência e a grave ameaça? Segundo a Procuradoria-Geral da República, está no dia 8 de janeiro. E ela atribui a Bolsonaro as consequências, essa consequência da violência e da grave ameaça, o 8 de janeiro. Ela diz que Bolsonaro começa numa live a construir uma narrativa falsa de que as urnas eletrônicas não são confiáveis e, a partir daí, uma série de eventos, passa pela reunião de comandante, passa pela recusa de passar a faixa, de dizer esperem 48 horas, é o povo que decide o destino das Forças Armadas e atribui a Bolsonaro as consequências da grave ameaça e da violência. Não está no 8 de janeiro? É isso que se tentou fazer ao longo do inquérito, né? Esse inquérito, o relatório final do inquérito onde indiciou o presidente Bolsonaro e todos os demais hoje réus, ele tentou, ao longo de 2 anos de investigação, conectar o presidente Bolsonaro ao 8 de janeiro. E não conseguiu, não o fez. Você não encontra um único elemento ligando o presidente Bolsonaro aos atos do 8 de janeiro. Você não tem ele falando com manifestantes, você não tem a ida dele em acampamentos, nada, nenhuma conexão. Tanto que o relatório da polícia não fez essa conexão porque não conseguiu. Quando o inquérito encerrado vai para a Procuradoria-Geral da República, muito provavelmente a equipe verificou e falou, olha, se a gente não conectar Bolsonaro ao 8 de janeiro, não tem como formular essa denúncia, justamente por conta da dicção legal que exige a violência ou a grave ameaça
como início de execução. Olha, o relatório da Polícia Federal, na verdade, e também a sua subsequente denúncia pela PGR, me parece uma grande narrativa que não consegue conectar pontos. Tenta, sustenta, mas não consegue. Eu até já falei isso algumas vezes aqui, né? A Polícia Federal, ao longo do seu relatório, usa o advérbio, e advérbio de dúvida, possivelmente por 96 vezes. Quer dizer, você não pode formular uma acusação, uma imputação dessa gravidade com tantas elucubrações, com tantos possivelmente. Não que o senhor diga com essas palavras, mas que a delação do Cid se deu à prisão alongada e ameaça a seus familiares e que o processo é espúrio. Só que quando o Lula chega na frente do Moro, ele mantém uma posição firme, né, de alguém dizendo, olha, esse processo é espúrio. O comportamento do seu cliente foi diferente. Ele chegou a brincar com Alexandre Moraes, dizendo que ele poderia ser o vice, pede desculpa por declarações que insinuava que o Alexandre Moraes e outros ministros tinham levado propina e, por fim, chama de otários aqueles que defenderam intervenção militar. Foi uma estratégia e, na opinião do senhor, esse comportamento, diferentemente do Lula, vai ser mais efetivo para uma eventual absolvição? Olha, Otávio, eu não posso dizer, evidentemente, que um comportamento é efetivo ou não, até porque são situações e são personagens muito diferentes ali, né? O presidente Lula estava sendo julgado em primeira instância, o presidente Bolsonaro está sendo julgado em instância única, original. Os casos são completamente distintos entre si, a despeito de você acertadamente reconhecer algumas teses jurídicas coincidentes, notadamente a questão de suspeição. Mas agora, por que ele teve essa atitude? Bom, evidentemente, ele se entrevistou com a defesa antes do interrogatório para que a gente pudesse efetivamente bater todos os pontos da denúncia. E a nossa orientação de comportamento é que o interrogatório prosseguisse de uma forma urbana, serena e normal. Havia o receio, evidentemente, nós acompanhamos os depoimentos de algumas testemunhas de defesa e de acusação, onde houve alguns momentos de estresse, e nesse ponto o ápice talvez tenha sido o depoimento do ex-ministro Aldo Rebelo. Graças a Deus, ótimo, a bem da justiça, a bem da serenidade do processo, nós não tivemos nenhum episódio nesse sentido. De sorte, o presidente Bolsonaro, em termos de comportamento, foi absolutamente exemplar, né? Teve todo o respeito à Casa da Justiça, enfim, como deveria ser qualquer tipo de audiência. Então, Vossa Excelência, só rapidamente, é um direito de resposta. Eu fiz os pontos coincidentes do seu discurso e do Zanin, sem entrar no mérito de uma declaração ou outra. Em primeiro lugar, eu acho o seguinte, se esse processo se pautar estritamente pela técnica jurídica, não há como condenar o presidente Bolsonaro e eu acredito firmemente nas teses de defesa que estão aqui colocadas. Aliás, não seria nem para ver a própria ação penal. Se o processo for pavimentado, a sua decisão for orientada pelo viés político, eu já não posso afirmar o mesmo. E sobre prisão domiciliar, bem, a defesa está vivendo um dia por vez, aguardando que esse processo seja decidido de forma estritamente jurídica.